Hola chicos, ¿cómo están? Acá es la maestra Sara y nuestra classe de hoje será sobre muy e mucho. Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui é a professora Sara e a nossa aula de hoje será sobre o uso do muy e mucho, tudo bem? Então, ó pessoal, o que vocês têm que saber antes de tudo? Muy e mucho, no português, nós utilizamos a palavra muito, tá? Então, mucho e muy em português significa muito, tá? Só em espanhol que tem uma diferença aí quando que a gente usa muy e quando que a gente usa mucho, nós vamos ver nessa aula, tá? Então, vamos começar a nossa aula. Peguem o livro de espanhol e o caderno, tá? E lá no caderno já faço o nosso cabeçalho, Escuela Nazaré, coloquem a data de hoje, tá bom? Essa aula é referente ao dia 18/6, nossa fecha, tá bom? Lembrando que semana passada, dia 11, né, como foi feriado, então nós não tivemos aula, eu não enviei vídeo para vocês. Então, essa aula aqui é referente ao dia 18, tá bom? Vamos lá. Na última aula que nós tivemos, tá, pessoal? Nós vimos sobre os pronomes interrogativos, tá bom? E aí eu passei também algumas atividades. Eu passei atividade nos slides aqui no vídeo, tá? Vocês tinham aí que copiar essas atividades e fazer no caderno de vocês, tá bom? E aqui vamos para a correção. Vamos a empezar nesta classe com a correção de la tarea. Então, aqui vocês tinham que marcar um xizinho no pronome correto e completar na frase. Então, vamos lá. Elige o pronome interrogativo adequado. A. De estos tres vestidos, ¿cuáles te gusta mais? Tá bom? Então, quais. Por que são quais? Porque está no plural, tá bom? Se estou falando de 3 vestidos, então o pronome aqui tem que estar no plural, tá bom? B. De quién es este cuaderno? De quién, tá bom? Estou perguntando de qual pessoa que é o caderno, tá? Não pode ser com quién nem a quién, tá bom? Porque com quién é quando eu estou indicando a companhia. E a quién também indico companhia, tá? Então, o melhor aqui é o de quién. Depois, letra C. ¿Quiénes son estas personas? Lembra que eu falei lá na última aula? No espanhol, nós temos essa palavra quiénes, tá? Que seria o plural de quem do português, tá? No português a gente não tem essa palavra, mas no espanhol tem. Então, quando a palavra tá a frase tá no plural, ó, personas, então nós utilizamos o quiénes, tá? E não quién, quiénes. Essa palavra existe, tá? Não é pegadinha não, pessoal. D. Que haces esta tarde, né? O que você faz esta tarde? Então, que, não é qual nem quién. E letra E. Quais são os principais rios de Espanha, né? Como está no plural, então é quales, não que nem qual, tá bom? Agora vamos para o número 2. Vamos lá. O 2. Forma as perguntas acerca da parte subrayada da oração. Então, aqui nós temos a frase, tá bom? A resposta, vamos assim dizer, vocês tinham que fazer a pergunta, tá? Então, estava aqui. Velázquez pintou as meninas. Velázquez foi um importante pintor espanhol, tá bom? E um dos quadros mais importantes dele se chama Las Meninas, tá bom? Então, a pergunta que melhor se encaixa aqui seria: quem pintou las meninas, né? Quem pintou as meninas? B. Estou buscando um bolígrafo. Estou procurando uma caneta. Que estás buscando? Um bolígrafo. He elegido el azul. Eu escolhi o azul. Qual has elegido? Qual você escolheu? Mis amigos vinieron a la fiesta. ¿Quiénes vinieron a la fiesta? Meus amigos vieram à festa. Quem veio à festa? Estou en la playa con mi primo. Onde estás? Onde você está? Estou na praia com o meu primo. Tá bom? E depois vocês tinham que fazer lá o número 2 também do livro, lá na página 31, tá bom? Então vamos lá. Completa estes diálogos com as perguntas adequadas. Letra A. Nós tínhamos aqui a resposta. Mi tia se llama Eulalie. Então, a melhor pergunta aí seria: como se llama tu tia? Aí, outra frase. Es alta y morena, como mi abuela. Como ella es? Seria a melhor pergunta. A letra B. Mi padre es aquel hombre con chaqueta azul. ¿Quién es tu padre? Él es médico. Podia ser que es ou que hace, tu padre. Tá bom? As duas formas estão corretas, tá, pessoal? A pergunta aqui, a resposta na letra C, primeira é são mis primas. Aí a pergunta seria: ¿quiénes son ellas? Ou ¿quiénes son esas muchachas?
Pode ser quem são elas, muchachas, chicas, niñas, tá bom? A resposta aqui, Eloísa e Mercedes. Quais são seus nomes? Como se chamam? Eloísa ou Mercedes, tá? Lembrando aqui que os pronomes interrogativos, pessoal, eles sempre levam acento, tá bom? Levam tilde. Então, percebam aqui, ó. Quién, qué, cuál, quiénes, donde. Sempre com acento, independente de onde eles estiverem na frase, tá? Geralmente, o pronome interrogativo, ele vem no início da frase. Mas, às vezes, eles vêm no meio da frase também, tá? E mesmo assim, se ele é um pronome interrogativo, ele vai estar com acento, tá bom? Aí vocês vão ter que prestar atenção se a frase é interrogativa realmente, tá? Porque às vezes acontece uma pegadinha do pronome interrogativo estar lá no meio da frase e a frase ser uma interrogativa indireta. Aí quando é indireta, é igual no português, não tem o ponto de interrogação, tanto no início quanto no final. Mas se é uma interrogativa, vai ter acento o pronome. Então, se o pronome está com acento, é sinal de que é uma frase interrogativa, tá bom? Mesmo se for interrogativa indireta. Agora sim, vamos para o conteúdo de hoje, que é o uso de muy e mucho. Agora vamos a estudar sobre o uso de muy e mucho, tá? Agora, pessoal, vocês vão ter que pegar o caderno de vocês, tá bom? Porque o livro aí trouxe o conteúdo bem resumido, tá? Então, eu vou, para que vocês entendam, eu prefiro que vocês escrevam aí no caderno de vocês, tá bom? Até para estudar numa próxima avaliação, tá? Vamos lá, ó. Temos aqui algumas frases. Juan es muy rico y él tiene mucho dinero, tá bom? Então, ó, essas duas frases aqui, nós estamos, se a gente for traduzir para o português, vai ser a mesma coisa, né? Vai ficar com muito, ó. Juan é rico e ele tem muito... Juan é muito rico e ele tem muito dinheiro, tá bom? Mas no espanhol, por que a gente primeiro utilizou muy e depois utilizou mucho? Nós vamos ver daqui a pouco, tá? Ó, sabes por que pensas que estas palavras são variáveis? Então, olha só, nós vimos que tem dois tipos aí de falar muito no espanhol. Agora eu quero saber se vocês acham que pode mudar se é o muy ou o mucho. Existem outras palavras que possam entrar no lugar de mucho ou de muy aqui. Pensem aí se existe uma variante dessa palavra, se elas podem variar de gênero, elas podem variar de número, hein? Pensem aí. Ó, vamos a estudar agora ele mucho. Sabias que ele é variável? Então, primeiro a gente vai estudar o mucho, tá? Olha só. O mucho é variável, ou seja, ele varia, ele tem variações. Vamos lá, ó. Mucho é um adjetivo que se refere a um substantivo, ou seja, um adjetivo que se refere a um substantivo. Um adjetivo modifica ou descreve um substantivo. Um adjetivo tem que coincidir em gênero e número com ele substantivo. Então, se for um substantivo feminino, o adjetivo tem que estar no feminino. Se for um substantivo no plural, o adjetivo tem que estar no plural também, tá bom? Então, por isso que o mucho é variável, tá, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Há 4 formas de escrever mucho. Nós temos a primeira forma é mucho, que a gente já viu, que está no singular masculino. A segunda forma é o mucha, que vai estar no singular feminino, tá bom? Depois nós temos o muchos, que é no plural masculino, e o muchas, que é no plural feminino, tá bom? Então, nós temos aí mucho, muchos, mucha e muchas, tá bom? E quando que a gente vai usar aí esse mucho e esse mucha, variações aí do mucho? Nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Vamos lá, ó. O mucho eu vou usar mucho mais substantivo. Mucho normalmente va antes de um substantivo. Exemplo, de mucho, muchos, mucha e muchas, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos, ó, vamos lá. Hace mucho frio, tá bom? Então, ó, o frio aí é um substantivo e o mucho está acompanhando o frio. Como o frio está no singular, então mucho ficou no singular também. Próxima frase. Ella tiene mucha paciencia. Como paciência é um substantivo feminino e está no singular, então o mucha ficou no feminino e no singular. Necesito muchos vasos para la fiesta. Vasos é o substantivo e ele está no plural masculino, então muchos ficou no plural masculino também. Há muitas casas viejas em mi barrio. Casas está no plural e é feminino, então muchas ficou no plural
feminino, tá bom? Então, o mucho mais um substantivo, ele sempre vai acompanhar o substantivo. Se o substantivo for feminino, vai estar no feminino. Se for no plural, vai estar no plural. No singular, no masculino, a mesma coisa, tá bom? E ele sempre vem antes do substantivo. Primeiro é o mucho, depois o substantivo, tá bom? Agora nós vamos ver quando nós utilizamos o verbo mais o mucho. Olha só, verbo más mucho. A veces, mucho funciona como un adverbio. En este caso, referindo-se al verbo, a la acción realizada, tá bom? Então, assim, ele é um advérbio, ou seja, ele vai intensificar o verbo, tá bom? Ó, exemplos. Estou muy satisfecho. He comido mucho, tá? Então, ó, vamos focar aqui nesse mucho. Então, ó, depois do verbo, eu coloquei o mucho, tá? Eu coloquei ali o mucho para intensificar que eu comi muito, tá? Ó, traduzindo a frase fica: estou muito satisfeito, comi muito, tá bom? Então, assim, a pessoa apenas comeu, ela comeu muito, tá bom? Então, muito tá aqui para intensificar o verbo comer, tá? E aqui, ó, e comido é um verbo só, tá, pessoal? Por isso que o mucho fica depois de comido. Mi hijo está muy cansado porque estudiou mucho. Mesma coisa, ó. O menino não apenas estudou, ele estudou muito. Então, o mucho aqui ele está intensificando o verbo estudiar, o verbo estudar, tá? Então, ficou estudiou mucho. Então, o mucho aqui está depois do verbo, tá? Então, olha só. Quando o mucho está acompanhando um substantivo, ele vai vir antes. Mucho frío, mucha paciencia, muchos vasos, muchas casas. Quando ele vai intensificar um verbo, ele vai vir depois do verbo. He comido mucho, estudiou mucho, tá bom? Então, esses aí são os casos do mucho. Agora, nós temos algumas exceções, tá, pessoal? Nem tudo são flores, infelizmente. Temos algumas exceções. Olha só. Fíjate en eso. Se usa mucho antes de 4 adjetivos. Léo, acabei de falar que o mucho a gente usa com substantivo e verbo, mas nós temos algumas exceções. Então, antes desses 4 adjetivos, nós utilizamos o mucho, ó, antes de peor, mejor, peor, maior e menor. Então, vai ficar assim. Ella tiene la receta para estar mucho mejor, tá bom? Então, o mucho ficou antes do mejor, tá? Porque o correto seria a gente nem utilizar o mucho, utilizar o muy, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas como é o adjetivo mejor, então eu utilizo o mucho, ele vem antes do mejor, tá? E também antes desses 4 advérbios aqui, más, menos, antes e después. Então, nós temos aqui, ó, el punto es jugar con los estímulos y abrir nuevos canales de comunicación entre la marca y el consumidor para dar a conocer los productos de una manera mucho más profunda, real y comprehensible. Então, ficou mucho más, tá? Más aqui é um advérbio, tá bom? E o mucho aqui tá intensificando aqui esse advérbio, tá bom? Então, ó, mucho vem antes do más e antes do mejor também, tá bom? Então, o mucho eu vou utilizar com substantivo, verbo e com apenas esses 4 adjetivos e apenas esses 4 advérbios. Mejor, peor, maior e menor, más, menos, antes e después, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos estudar o uso do muy, tá? Ó, vamos a estudar agora o uso de muy. Vamos lá. Muy es la forma acocopada de mucho. Es invariable y se usa. Ou seja, o muy é a forma reduzida do mucho, tá bom? Como eu já falei lá no início da nossa aula, muy e mucho significa a mesma coisa. Significa muito em português, tá bom? E ele é invariável. O muy é invariável. Como nós vimos no mucho, ele varia de gênero e número, tá bom? Mas o muy não. Independente da frase tá no plural, tá no singular, tá no feminino, tá no masculino, ele vai continuar sendo muy, tá bom? E o muy eu vou utilizar só em 2 casos, tá? Antes de advérbios e antes de adjetivos, tá bom? Menos aqueles advérbios e adjetivos que a gente já viu lá do mucho, tá? Todos os outros advérbios que existem aí eu vou utilizar o muy, tá? Então, aqui eu tenho exemplos. Muy lejos, muy bien, muy tarde. E adjetivos, muy elegante, tá? E o muy também, ele vai ficar
antes do advérbio e do adjetivo, tá bom? Vamos lá, ó. Então, repassando aí, pessoal, ó. Vamos lá. O muy. Opa. Vamos, setinha. Muy. O muy eu vou utilizar somente antes de adjetivo e de advérbio, tá bom? Então, nós temos exemplo. Mi hija es muy linda. Tu hablas muy bien. Tá? Então, primeiro eu vou utilizar o muy e depois eu vou utilizar a palavra que vai estar conectada a ele, que pode ser um adjetivo ou um advérbio. E ele é invariável, lembrando aí, tá? Depois, o mucho, ele é variável, tá? E eu posso variar como mucho, muchos, mucha e muchas. E essa variação vai ser com um substantivo. E como que fica na frase? Ele fica antes do substantivo. Ficou, aqui hay mucha gente. Hice muchos ejercicios, tá bom? E o mucho também eu posso utilizar com um verbo, mas aí ele vai vir num lugar diferente da frase. Ele vai vir depois do verbo. Então, fica assim, mi marido trabaja mucho. Ella estudia mucho. Trabalha é um verbo, estudia também. E depois que eu utilizei o mucho. Tá bom, pessoal? Então, recapitulando. O muy é invariável. O mucho é variável. O muy eu só vou utilizar com advérbio e adjetivo. Já o mucho eu posso utilizar com substantivo e com verbo. Tá bom? Bom, agora nós vamos fazer as atividades aí. Primeiro, vocês vão fazer essa atividade aqui da nossa aula, tá? Que vocês vão copiar aí no caderno de vocês. Não precisa copiar as frases, tá? Pode só colocar aí a relação no caderno de vocês, tá? Então, vamos aí. Vou fazer a primeira com vocês. Ah, mi hijo lee muy. O que vai ler? Ele vai ler chocolate es inevitable que engordes. Não faz sentido, né? Ele lê muy mucho. Não faz sentido. Ah, a gente não pode utilizar o muy e o mucho junto, tá? Assim, um do lado do outro. Igual ficou essa frase aqui que eu falei agora, tá bom? Pode utilizar primeiro o muy numa frase, aí numa outra frase a gente utiliza o mucho, por exemplo, tá bom? Mi hijo lee muy mejor que ir a la casa de parientes. Não fez sentido a frase também. Mi hijo lee muy bien en francés. Pode ser essa aí. Mi hijo lee muy problemas que tienes. Não faz sentido. Então, qual que fez sentido? A penúltima aqui. Então, mi hijo lee muy bien en francés. Então, coloca aqui letra A. Lembrando que o muy eu vou utilizar sempre com adjetivo e advérbio. E bien é um advérbio. Então, tá correta aí a frase, tá, pessoal? Agora, vocês vão fazer a mesma coisa da letra B à letra E. E depois que acabar esse exercício aqui da nossa aula, vocês vão fazer os exercícios 3 e 4 lá da página 31 do livro de vocês, tá? E nós vamos finalmente terminar a página 31, tudo bem? Bom, pessoal, nossa aula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham entendido o conteúdo, tá? Qualquer dúvida, mandem lá no meu e-mail, saranazare.cg@gmail.com, ou quem preferir, espera o nosso plantão de dúvidas lá na plataforma do Meet, toda quinta-feira de manhã, tá bom? Besos, muchas gracias, hasta la próxima.